Boa tarde, criançada. Pegue seu livro de história nas páginas 71, 72, 73 e 74 e vamos para mais uma aula. Período regencial de 1831 a 1840. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder, seu filho, Dom Pedro de Alcântara, deveria assumir o trono. Porém, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então foram escolhidos regentes para governar o Brasil, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecido como período regencial, ou regência. Começou em 1831 e terminou em 1840. Veja as regências que governaram o Brasil. Primeira, Regência Trina Provisória, que aconteceu em 1831. A primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral: o brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o Marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos. As regências durou apenas 3 meses, de 7 de abril a 17 de junho de 1831. A segunda, Regência Trina Permanente, de 1831 a 1834. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulo Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais conturbados de nossa história. A situação era delicada, porque havia revoltosos em muitas províncias, como Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1834, aconteceu uma reforma na Constituição, que ficou conhecida como Ato Adicional. Uma das novas medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una. Outra medida foi a formação da Assembleia Legislativa nas províncias, que passaram a legislar de acordo com a sua realidade. Terceira regência, Una de Feijó, de 1835 a 1837. Atendendo às medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que um novo governo chegasse ao poder. Nesta época, somente os que tinham renda mínima de 100 mil réis anuais, o que representava uma parte muito pequena da população, tinham o direito de votar. O padre Diogo Antônio Feijó tornou-se regente com um total de 2.826 votos. Quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, que foi a cabanagem, e do Rio Grande do Sul, a farroupilha. Apesar de Feijó ser enérgico, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltava 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo e Lima, senador pernambucano. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo Lima foi confirmado no cargo que ocupava. Regência Una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. A regência de Araújo Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II em 1840. Sobre o seu governo foram fundadas o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima,
As revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares de pessoas. No período regencial, aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. As principais revoltas foram Cabanagem, de 1835 a 1840, no Pará; Farroupilha, de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul; a Sabinada, de 1837 a 1838, na Bahia; e a Balaiada, de 1838 a 1841, no Maranhão. Revoltas do período regencial. Durante o período das regências, houve várias revoltas cujas finalidades era dividir o Brasil em várias repúblicas. Veja, Sabinada. O nome dessa revolta originou-se a partir do nome de seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Vieira articulou pessoas de classe média, formada por advogados, médicos, jornalistas, etc., de Salvador, na Bahia, para proclamar a República da província baiana até o imperador. Dom Pedro II atingia a maioridade. A revolta não foi adiante, porque seus membros não conseguiram a adesão do povo e os revoltosos sofreram violenta repressão. Cabanagem. O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos os imigrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens dos rios. Essa foi a primeira revolta articulada pelas pessoas mais simples da população. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou num levante das camadas mais pobres da população. Indígenas e mestiços, semi-escravizados, negros escravos, sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte dos fazendeiros e autoridades. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar que massacrou os revoltosos em todas as províncias. Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, tiveram o mesmo motivos: concentração de terra nas mãos de grandes fazendeiros e escravidão, as péssimas condições de vida em que vivia grande parte da população pobre do país e o descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial. Com os confrontos acontecendo no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas eram constantes. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamá-lo como imperador aos 14 anos. Ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos, até a proclamação da República. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Essa revolta foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque estavam descontentes com o excesso de impostos cobrado pelo governo central. Eles deram início a um movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Entre os líderes do movimento, destacamos Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Depois de vários anos de combates, os rebeldes foram derrotados e em 1845 pelas tropas do governo. Balaiada. O nome Balaiada faz referência ao apelido de Francisco dos Anjos,
fabricante e vendedor de balaios. O conflito se deu no Maranhão com a participação de artesãos, vaqueiros, lavradores e escravos contra os fazendeiros e as autoridades. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. Agora, vá para o seu exercício nas páginas 74, 75 e 76. Tchau e até a próxima.